falar um pouco sobre prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é um estado de ser, não é sobre dinheiro. Dinheiro pode ser até uma consequência da prosperidade, de quem é próspero. A Bíblia fala que pessoas prósperas, ela tem uma atitude correspondente ao caráter de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 19 ao 20, fala que está disponível para nós, para nossa escolha, o bem e o mal. Olha o que está escrito. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Então está disponível para mim e para você uma escolha, a vida ou a morte, certo? E a maldição ou a bênção? Escolha, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à voz de Deus e achando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós temos a bênção de Abraão hoje na nova aliança. João capítulo 10, versículo 10, fala sobre uma plenitude de vida. Alan, e essa plenitude de vida é o quê? É não ter problema, é não ter adversidade? Não, porque a própria Bíblia diz que no mundo nós poderíamos ter problemas, ter aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tudo vai estar na maneira com que você se posicionar. Quando você se posiciona em um caráter, em uma integridade, Deus vai agir ao teu favor. Porque foi Ele mesmo que te prometeu. Foi Ele quem jurou para você que a bênção de Abraão, a bênção do Senhor estaria sobre mim e sobre você. Mas eu vejo que há um posicionamento, há um caráter, há uma integridade, sabe? Para que nós venhamos exercer, para que Deus venha estar despejando sobre mim e sobre você o favor dele. Sem essa plenitude, sem esse posicionamento, eu acredito que Deus vai ser impedido de agir nas nossas vidas. E você pode até dizer para mim assim, Alan, o próprio Deus vai ser impedido de agir? Sim. Certa vez Jesus foi a um lugar, olha como é importante a honra. Jesus foi em um lugar, certo? E ele foi impedido de curar pessoas ali. Por quê? Porque aquelas próprias pessoas não honraram o próprio Jesus. E ele diz assim, eu fui impedido. Olha que forte isso. Então, com as nossas atitudes, nós podemos impedir Deus de agir na nossa vida. Então, prosperidade, certo? Versus caráter, traz uma fórmula que nós vamos ter uma plenitude de Deus aqui na terra. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor traz riqueza e nela não permite tristeza. Então, a tristeza, quando você está numa plenitude, a riqueza que vem do Senhor não acrescenta tristeza, acrescenta alegria, acrescenta amor, acrescenta alcançar o próximo. Tá, Alan, e para que eu vou ser próspero? Para que eu vou ter riqueza? Você falou de riqueza, você falou de bênção, você falou... Você tem que entender o teu propósito. Então, quando você entende o propósito de Deus na tua vida, desculpa, o propósito sempre vai ser de Deus, não vai ser meu, não vai ser teu. Nós viemos aqui nesse mundo para um propósito de Deus ser cumprido. O propósito vai ser feito através de mim e através de você. Mas o propósito sempre é de Deus. Que nós venhamos entender isso. O propósito é de Deus. Então, nós fazemos a escolha de seguir esse propósito, de estar caminhando nesse propósito, para que a prosperidade que não acrescenta tristeza, mas acrescenta riqueza e plenitude e paz, não acrescenta dores, está escrito, Provérbios 10, 22, para que nós venhamos viver essa plenitude de Deus. Para que nós venhamos estar diante de Deus em espírito e em verdade, sendo guiado por Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos que ser guiado por Ele. E quando as circunstâncias vier, a tua fé vai estar onde?
porque certa vez Jesus estava no barco, ele estava dormindo e a tempestade veio acometer aquele barco. Certas pessoas dizem assim: não, foi Deus que mandou a tempestade. Não, não foi Deus, a tempestade veio. Jesus estava no mundo, mas ele se levantou em autoridade. Você tem a autoridade de Cristo em você, ortogada por Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você exerce essa autoridade, quando você se posiciona, quando você levanta a cabeça e anda em linha com a palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, você vai delegar uma autoridade. O mundo vai ter que convergir ao teu favor porque você está falando a palavra de Deus. Então, essa autoridade, junto com ser próspero, junto com o caráter, junto com a honra, junto com a integridade, vai trazer dias melhores na tua vida de plenitude e paz. Então, quando você entende tudo isso, quando o conhecimento chega na tua mente, as circunstâncias podem vir, a tempestade pode vir, mas você continua firme, você continua posicionado. Você continua naquilo que Deus te prometeu, porque Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus te mostra o que você tem que fazer. Às vezes a gente pode estar negligenciando aquilo que Deus falou com a gente. Como assim, Alan? Deus pode falar com você, você pode escutar, mas você pode não obedecer. Então teve um caminho para tudo isso. Mas quando você escuta, quando você caminha, quando você obedece, vai ter que acontecer na tua vida. Não tem como não acontecer. Nós temos vários testemunhos. Na própria palavra de Deus, tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem José. Tem eu e tem você. Eu acredito que você já desfrutou do favor de Deus na tua vida. Se lembre de algo que Deus falou com você, se lembre de algo que Deus te proporcionou, se lembre de uma provisão que você estava precisando e Deus veio com intervenção e fez acontecer na tua vida. Várias vezes durante a minha vida, e eu falo várias vezes. Eu já me encontrei em situações que não tinha saída. Aos meus olhos naturais não tinha saída, mas eu continuei posicionado. Eu não me dobrei às propostas do mundo. Proposta é diferente de propósito. E eu costumo sempre dizer que quando você está em uma dificuldade, Satanás ele vem com uma proposta. Aparentemente boa, aparentemente para te tirar daquela situação, aparentemente para te salvar, mas é uma proposta, não é um propósito. E quando você se posiciona no propósito, quando você entende o propósito, quando você entende o teu caráter, que você tem um caráter de Deus, quando você entende quem você é, que a identidade de Cristo está em você através da aliança de sangue que Ele fez contigo na cruz, você não se dobra a propostas. Você continua firme naquilo que Deus te falou, você continua caminhando, você continua avançando, as circunstâncias podem até dizerem que nada está acontecendo, mas de repente as coisas começam a acontecer. De repente, pessoas começam a se ligar a você para fazer o propósito de Deus acontecer. Foi assim comigo e pode ser assim com você, mas você precisa se posicionar. Olha uma das definições de caráter. Firmeza de vontade. Constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Então, tem uma maneira de nós agirmos e de nós reagirmos às circunstâncias. Feito moral, que não se dobra a coisas imorais, as coisas que não convêm. Cunho, impressão traçada, conjunto de qualidade que distingue uma pessoa, um povo. Nós somos um povo eleito por Deus. Nós somos um povo que fomos colocados por cabeça. Nós temos qualidades que vêm do próprio Cristo. Agora, colocar essas qualidades em prática é o que vale. É o que vai fazer a diferença. E tem momentos que até pessoas ou situações usam da própria palavra para te tirar do propósito. Como assim, Alan, da própria palavra? Jesus foi tentado, sim ou não? Sim, Jesus foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Satanás disse para ele
Atira-te daqui abaixo e dará ordem aos anjos ao teu respeito. Você acha que se Jesus desse ordem aos anjos, ele não seguraria Jesus? Seguraria sim. Mas Jesus estaria obedecendo a quem? A um comando de Satanás, porque foi Satanás que mandou ele se atirar. E ele estava provocando o próprio Deus. Então nós temos que entender que nós não devemos provocar circunstâncias. As circunstâncias podem acontecer, mas o teu caráter não pode ser mudado. Se você está com dúvida, vá para a palavra. Se você não tem muito conhecimento e habilidade de manusear a palavra, procure alguém que esteja perto de você, que esteja mais acima de você, se junte a essa pessoa, busque essa pessoa, busque o conhecimento, busque a leitura diária, busque a comunhão com Deus, em oração, em jejum. São armas que nós temos ao nosso favor. Nós devemos estar separados para Cristo. Alan, você fala 24 horas separado para Cristo? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma integridade em um tempo real. Você não precisa estar totalmente, todos os dias, dentro de um quarto trancado, mas você precisa estar ligado 24 horas por dia no Espírito Santo para ser guiado a cada passo que você der. Alan, você nunca errou? Muitas vezes, várias vezes. Mas eu fui rápido em corrigir e voltar à direção. Nós temos um advogado justo e fiel, que é perfeito, que se nós nos arrependermos dos nossos erros, nós vamos estar em linha com ele de novo. E ele está ali para pegar na nossa mão, como ele pegou na mão de Pedro. As pessoas olham muito para Pedro afundando. Eu olho para Pedro andando sobre as águas, com autoridade sobre a natureza, com autoridade delegada por Jesus. E sabe, Pedro não passou 48 horas, não sei quantas horas dentro de um quarto orando. Não estou dizendo que isso é errado, tá? É certo, se você puder fazer, faça. Mas Pedro disse assim, se é tu, Senhor, faça com que eu vá contigo por sobre as águas. Seja específico naquilo que você quer. E Jesus disse, venha. Não teve muita cerimônia. E Pedro saiu caminhando sobre as águas. E ele olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Mas mesmo Pedro afundando, eu consigo olhar para Pedro afundando e se mantendo em posição. Como assim, Alão? O cara estava afundando. Pedro era pescador. Pedro deveria saber nadar muito bem, mas ele se negou a voltar nadando para o barco. Ele clamou por quem? Por Jesus. E Jesus disse o quê? Pegou na mão dele e os dois voltaram caminhando para o barco. Isso é um posicionamento. Eu vim andando, eu vou voltar andando. Eu não vou deixar de desfrutar do favor de Deus na minha vida. Então, no meio do caminho, nós podemos sim cometer erros. Você pode ter um acidente de percurso, não um erro intencional, que é totalmente diferente. Porque tem coisas que nós já conhecemos que é, de fato, errado fazer. Mas um acidente de percurso, se dobre a Cristo, se volte para Deus. Que Ele vai pegar na tua mão e vai te colocar por cabeça de novo. Vai te colocar na posição de filho, de autoridade, de caráter, de integridade, de honra. Várias vezes na minha vida eu me senti envergonhado pelas circunstâncias que eu estava passando. Dívidas me atormentavam muito. Muitas dívidas, muitos compromissos que eu cheguei a não honrar na data certa. E isso me machucou muito. E o que mais me doía era alguma pessoa ou outra chegar para mim e falar que eu fiz aquilo intencionalmente. Aquilo me partia o coração. E de verdade eu não podia fazer muita coisa, não podia questionar aquela pessoa, mas o que eu podia, eu fazia, que era me dobrar dentro do meu quarto, em joelho, em oração, em jejum, clamando ao Senhor, pedindo uma provisão, pedindo uma saída, e em tudo Ele me socorreu. Porque em Cristo não há falta.
Algo que me motiva muito, que eu acho que a palavra certa não é essa, motivação, comunhão com Deus, é algo tremendo. É algo tremendo. Então, se você tem comunhão com Deus, se você tem comunhão com a palavra de Deus, se você anda em comunhão com Deus, Ele vai renovar a tua mente a cada dia. Então, você ter consciência da identidade que você tem de Cristo na tua vida é muito importante. É muito importante você saber quem você é em Cristo. Não é sobre o Alain, não é sobre o fulano ou o cicrano. Ah, eles conseguiram, tem uma fórmula, tem algo ali. Não, não é sobre isso. É sobre o poder de Deus se aperfeiçoando em mim e em você. Quando a gente dá liberdade para isso, é o próprio Deus que vai fazer. Nós temos as nossas faculdades, as nossas inteligências, nossas capacidades mentais, mas é tão impressionante. Quando é o próprio Deus fazendo, é tão gratificante você abrir a boca e dizer assim, só pode ter sido Deus. E eu só vejo de uma maneira de tudo isso acontecer. É você tendo caráter, é você honrando vidas, é você honrando a Deus, porque Deus diz assim, eu honrarei aqueles que me honram. Olha que forte isso. Você ter consciência que se você honrar os princípios e valores de Deus, Deus, o próprio Deus vai te honrar. E o que é impossível para Deus? O que é que pode se fazer impossível para Deus? O que é que Deus não já fez por várias pessoas? Cura, libertação, tirar da escassez. Mas se você observar, essas pessoas estavam posicionadas. José estava posicionado. José foi até a cadeia, mas ele estava firme naquilo que Deus mostrou para ele. Ele estava com um caráter íntegro. Ele estava firmado em uma palavra. Então, quando nós nos firmamos, então, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós vamos exalar o caráter de Deus, nós vamos andar no caráter de Deus e coisas vai ter que acontecer. Como assim, Alan? Isso parece arrogante. Não, não é arrogante. É um fato. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você pode não ver, mas você espera. Você não pode ter uma fé, eu vou comprar uma casa e não vislumbrar aquela casa, não ter ciência do que é aquela casa. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa e de repente está falando tudo contrário à tua fé. Não, a casa é cara demais, o meu nome não vai passar, eu não vou ter como comprar, o meu trabalho não me ajuda. Isso aí não é fé, murmuração não é fé, falar palavras contrárias não é fé, não é ter o caráter de Deus, não é ter ciência do poder de Deus na tua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas pessoas confundem essa passagem. Como que é o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza? Nitidamente dizer assim, na minha própria força eu não consigo, mas o poder de Deus vai fazer acontecer. Sabe quando meus caminhões estavam virando, quando tudo estava acontecendo, quando tudo estava se desmoronando, eu às vezes subia para ministrar na igreja e até em dias que o caminhão virava mesmo e eu começava a abrir a minha boca e dizer assim, eu vou comprar mais 10, eu vou comprar mais 20, eu vou comprar mais 30. E algumas pessoas chegaram até a falar, eu acho que o Alan está equivocado, está endoidando porque essas coisas estão acontecendo. Mas não era, gente, eu sabia o que Deus tinha me prometido. E Ele fez infinitamente mais do que eu pedi ou do que eu imaginei. De uma maneira tão simples, de uma maneira tão... que fluiu. Eu não fiz força, eu trabalhei, eu me empenhei, eu fui forte, eu fui corajoso, eu sou audacioso. Eu acredito que empreendedor, o cara que é empreendedor, você que tem empresa, você que passa por dificuldade. É difícil ser empresário no Brasil? Sim.
Mas se você todo dia falar que é difícil ser empresário no Brasil, isso vai entrar na tua mente. Você não é filho do Brasil, você é filho de Deus. Você é filho de um Deus vivo, você é filho de um Deus que pode todas as coisas. Alan, e falando em empreendedorismo, falando em empresa, o que você fala de impostos? Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Pague todos, faça as coisas corretas. Ande em verdade, porque Deus falou sobre impostos. Deus pagou impostos, Jesus pagou impostos. Então, pague os impostos. Mas não fique falando todo dia que é muito caro, que é isso, que é aquilo outro, porque aquilo ali vai trabalhar na tua mente de forma Então, o contrária. que é que eu tenho para te falar? Você pode prosperar sim, você pode ter o caráter de Deus, você pode ser uma pessoa honrada e você pode ter a integridade de Cristo, porque você é um com Cristo. Então, vamos nos aprofundar sobre falar prosperando em caráter, honra e integridade. Eu quero mostrar esses assuntos para você, eu quero mostrar como é possível você prosperar, você ser uma pessoa próspera e ter a plenitude de Deus, ter o favor de Deus, ter o caráter de Deus e honrar a Deus sobre todas as coisas e ter uma vida abundante aqui na terra, uma vida de paz, uma vida de plenitude, uma vida de avanço, uma vida de andar com a cabeça erguida, uma mudança de mente, algo sobrenatural pode acontecer na tua vida se você entender tudo isso. Se você entender que você tem o caráter e a identidade de Cristo. Porque você se torna um com Ele quando você aceita Cristo como seu único Salvador. Em 1 Coríntios fala sobre isso. Você se tornou um com Cristo. Então não há falta. Eu não estou dizendo que não pode haver circunstâncias adversas, mas com a maneira como você vai enfrentar essas circunstâncias que podem se levantar contra você, vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai fazer com que você se levante em ousadia, se levante em intrepidez e ande com a cabeça erguida. Mesmo em meio às circunstâncias, você vai andar sobre as águas, com o caráter de Deus na tua vida.